Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 5 e 6 de maio de 2019. Karina, às vezes temos temas importantes divididos em diversos processos, diversos julgamentos, e às vezes temos digamos assim, um blockbuster que toma conta de toda a sessão plenária. E, na verdade, não foi um único processo. Foi um julgamento conjunto de referendos e medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, tratando da questão da lei das estatais. Mais especificamente, Cadu, sobre a possibilidade das vendas de ações dessas empresas estatais, são as chamadas empresas públicas ou sociedades de economia mista, suas controladas e subsidiárias, com duas grandes perguntas que deveriam ser respondidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É preciso uma lei que autorize essas empresas a venderem essas ações, quando implique ou não a venda do controle acionário, e se é necessária a realização de licitação para essa venda de ações, seja ou não com a perda do controle acionário. Então, a necessidade de lei autorizando a venda e a necessidade de licitação foi o que gerou o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, em toda a sessão da quarta-feira dessa semana e em toda a sessão da quinta-feira dessa semana, lembrando que esse julgamento teve início no dia 30 de maio, na semana anterior, em que o ministro relator explicitou quais eram os pedidos dessas medidas cautelares, sem adentrar o mérito, porque isso aconteceu durante essa semana, quando proclamado o seu voto, e na semana passada as sustentações orais foram feitas durante toda a sessão da quinta-feira. Mas essa semana, definitivamente, a gente até brincou ao longo do direto do plenário, eu me recordo, em que esse debate, em razão da complexidade do tema e das discussões envolvidas no plenário na quarta-feira, havia uma expectativa, pelo menos minha e sua, não é, Cadu? De que esse julgamento talvez não fosse finalizado na quinta-feira, mas concluído, 3 sessões plenárias, e os ministros acabaram decidindo sobre esses 2 pontos. A necessidade ou não de lei autorizativa pelo Poder Legislativo sobre a venda dessas estatais, controladas e subsidiárias, nós vamos trabalhar com essas informações, e também a necessidade ou não da realização de licitação para a venda dessas ações. O que ficou decidido é que, no caso da licitação, ela não é necessária, mas que o processo competitivo deve ser exigido e deve ser observado dentro dos princípios da administração pública. E sobre esses pontos, nos votos que foram, 4 foram convergentes para referendar, 3 convergentes para referendar, 4 referendavam em parte, 4 não referendavam e cada um deles com fundamentos diferentes. Vamos acompanhar nesse plenárias, não é, Cadu? Às vezes a gente fala direto do plenário, isso confunde um pouco, mas nesse plenário vamos ver um trechinho do voto de cada um dos ministros, como é que eles se manifestaram para chegar à conclusão final, que teve que ter uma matemática. O ministro Dias Toffoli teve que chegar ao que a gente chama de voto médio, um voto intermediário entre os diversos posicionamentos que foram traçados nas 3 correntes abertas, envolvendo toda essa discussão que envolve a lei das estatais, como você disse, uma lei de 2016 que criou o estatuto jurídico dessas empresas públicas e sociedades de economia mista. Decisão essa que levou 3 sessões exatamente para se chegar a ela, porque o julgamento começou, como a Karina já adiantou, na semana anterior. E na sessão plenária desta quarta-feira, dia 5 de junho, a pauta foi retomada sobre esse julgamento em relação à venda de estatais pelo governo, sem o aval do Poder Legislativo, a questão que estava posta, a principal questão colocada nesse caso. Antes de rever como foi a sessão desta quarta-feira e posteriormente a sessão da quinta-feira, quando se encerrou o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o assunto e o início do julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo discute a constitucionalidade da Lei 13.303 de 2016, que regula o funcionamento das estatais. Hoje o país tem mais de 400 estatais da União, dos estados e dos municípios, entre elas a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No STF, 4 ações questionam a necessidade do Legislativo autorizar a venda das estatais e de ações sem licitação. O julgamento começou no último dia 30. Os ministros decidem se confirmam ou não a liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski.
Em junho do ano passado, o relator suspendeu provisoriamente a venda de estatais sem o aval do Legislativo. São duas leis distintas, a Lei das Estatais de 2016 e a Lei das Privatizações de 1997. Ambas estão em vigor. Estão sendo atacados apenas alguns dispositivos da Lei das Estatais de 2016. Nada, embora indiretamente haja uma certa conexão com relação às duas leis. Bem, digo então, os requerentes apontam que o ato normativo questionado ofenderia diretamente o princípio constitucional da separação dos poderes, ao consubstanciar invasão ilegítima do poder legislativo sobre outro poder, especialmente por ferir a prerrogativa do presidente da República de iniciar o processo legislativo de matérias que envolvam organização e funcionamento do poder executivo e o regime jurídico dos servidores, bem assim como reduzi-la, entre aspas, no que se refere à direção superior da Administração Pública Federal, contrariando assim o artigo 61(2), combinado com o artigo 84(6) da Constituição. Outros, sim, entendem que a lei impugnada apresenta excesso de abrangência, razão pela qual, entre aspas, somente poderia aplicar-se a empresas estatais que explorem atividade econômica em sentido estrito. Destacam também a afronta ao artigo 8º da Constituição Federal, o qual assegura a livre associação profissional ou sindical, de que é corolário o direito de votar e ser eleito para cargo de direção sindical, além de restringir o exercício de representação sindical plena. Pontua ainda que a lei estabelece regras mais restritivas às empresas estatais que as vigentes para empresas privadas. Por essas razões, requer que seja concedida medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei 13.003, de 2016, ou, pelo menos, para conferir interpretação conforme aos artigos 1º, 7º, 16, 17, 22 e 25, para que as demais normas sejam direcionadas exclusivamente às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito e em regime de competição com o mercado. A Câmara dos Deputados sustenta que a tramitação do projeto de lei atendeu às disposições constitucionais e regimentais cabíveis, e o Senado Federal afirma a constitucionalidade formal e material do ato normativo impugnado. A Advocacia Geral da União opina pela ilegitimidade ativa da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, uma vez que, entre aspas, seus representados não configuram uma classe específica, mas parcela de categoria profissional vinculada a determinada empresa. Além do mais, manifesta-se pelo indeferimento da cautelar. A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, em denso voto, manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar. Por dependência à presente ação, foram-me distribuídas as ações diretas 5846 e 5924, que igualmente impugnam dispositivos da Lei das Estatais. O julgamento foi suspenso depois da manifestação da Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da República e de advogados das entidades autoras das ações. Pois é, então, como vimos, mantida uma metodologia que tem sido usada nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, com o pregão, o relatório do ministro relator, no caso o ministro Ricardo Lewandowski, e as sustentações orais. Nós vamos ver agora, então, como foi a sessão da quarta-feira com a retomada desse julgamento, quando 4 ministros votaram na sessão. O placar, naquele momento, se podemos falar assim, ficou em 2-2. Vamos rever. O julgamento começou com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator de 4 ações sobre esse tema. No ano passado, ele concedeu decisão provisória que obriga o governo a ter o aval do Legislativo e de processo licitatório para a venda de ações das estatais quando há perda do controle acionário. Nessa quarta, ele manteve o entendimento, inclusive para as subsidiárias. A atuação das subsidiárias e controladas, e a vida delas está regrada por lei. Então, o desaparecimento destas entidades, de alguma forma, deve vir, a meu ver, mencionada ou sugerida ou, de alguma forma, contemplada pela lei. Bem, embora os artigos, agora, digo eu, sobre os quais se controverte,
e especificamente que foram impugnados, não tratem expressamente da dispensa da autorização legislativa, é justamente por ausência de menção a esta indispensável medida prévia que pode gerar expectativas ilegítimas e, consequentemente, insegurança jurídica, sobretudo no contexto da flexibilização da alienação de ações que tratam os dispositivos atacados. Então, não há qualquer menção a essa matéria na Lei 13.303, mas, como eu disse a Vossas Excelências, no momento em que deferia cautelar, eu estava me deparando com um quadro nacional, estados, municípios e a própria União, privatizando por meio dos mais distintos atos normativos, legais e infralegais. Por isso, deferir a concessão da cautelar referida há de referendo plenário, conferindo interpretação conforme à Constituição ao artigo 29, caput da Lei, caput, inciso 18 da Lei 13.303, para afirmar que a venda de ações das empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. Todos esses argumentos e os inúmeros precedentes que cita o senhor presidente estão a indicar de maneira inequívoca que a alienação de ações de sociedade de economia mista e das empresas públicas, que implique a transferência pelo Estado de direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais, está sujeita à autorização legislativa. Já o ministro Alexandre de Moraes disse que a autorização do Legislativo só deve ocorrer quando se tratar de empresa-mãe. Para as subsidiárias, o ministro apontou que não deve haver limites, até para permitir a competitividade dessas empresas. Entendo que o Estado possa vender todas as suas ações de uma determinada subsidiária, possa investir em outra, numa que ele é majoritário, ele vira minoritário, na outra que ele é minoritário, agora é interessante virar majoritário. Ele está nas regras aqui de mercado do direito privado. O que ele não pode, e aí me parece a única limitação, o que o Estado não pode é perder o controle acionário da empresa-mãe. Aí nós estamos falando de privatização. E a privatização é regida por lei específica. Ou seja, se houve uma lei específica que autorizou a criação, volto ao exemplo, Petrobras, autorizou a criação da Petrobras, e uma lei genérica para criar ou não subsidiárias. No tocante às subsidiárias, para manter a saúde financeira e empresarial da empresa-mãe, aí o administrador, o Poder Executivo que tem o comando. O que não pode é desconstituir um ato complexo, a lei complementar que falou qual área de atuação, a lei ordinária específica que criou a Petrobras, por vontade unilateral. Nesse caso, a meu ver, é a única limitação. A única limitação é a venda do controle acionário da empresa-mãe, não das subsidiárias. O ministro Luiz Roberto Barroso também votou para não referendar a decisão do relator. Ele disse que é preciso a menor interferência na economia do país. Ainda defendeu que a venda de ações das estatais pode ter dispensa de licitação. Acho que é fora de dúvida que o modelo constitucional de atuação do Estado na economia não defende nem protege esse Estado agigantado que nós temos hoje. Entendo que a redução do Estado para ajustá-lo ao tamanho que a Constituição deseja não é violação à Constituição, mas é cumprimento da Constituição. A Constituição quis instituir um regime de livre iniciativa em que o Estado dita as regras do jogo, presta serviços públicos, se possível de qualidade, e constrói redes de proteção social para quem não é competitivo, porque não pode ser. A Constituição não preconiza a continuidade desse modelo de capitalismo de Estado que começou lá em 1940.
Pois é, Karina, eu estava conversando com a Carla Lucena, que faz a cobertura do plenário, e a gente falava exatamente da tendência de tentar colocar um placar para facilitar didaticamente. De todos os jornalistas, ela estava comentando sobre isso. Só que, às vezes, isso fica meio complicado. Então, ela estava dizendo assim, foi um 2-2 até essa sessão, só que não, é mais ou menos isso. Como é que ficou isso? Na quarta-feira, eu acho que esse número, esse placar, a gente pode confirmar. 2 votos confirmando a liminar, a medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, 2 votos claramente divergindo, não ratificando essa medida cautelar. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu a cautelar para dar interpretação conforme a um dispositivo dessa lei que criou o Estatuto Jurídico das Estatais, para dizer que a necessidade de lei autorizando a venda dessas ações e a necessidade de licitação deve acontecer quando isso implicar a perda do controle acionário. Nesse sentido, o ministro Edson Fachin votou também, mas 2 votos foram contrários. Ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso. Então, dá para claramente dividir esse placar, o que a gente não pode definir dessa forma na quinta-feira, em que uma terceira posição foi aberta e aí os votos e os fundamentos foram divergentes no sentido ou no outro. Mas, ou no terceiro. Exatamente, e aí teve que fazer o voto médio. Mas é importante aqui a gente tentar entender por que é que se trata de um referendo numa medida cautelar. Isso por força da legislação que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade. A Constituição diz que para determinar a suspensão de um dispositivo de lei ou para dar uma interpretação conforme pelo Supremo, é preciso que haja uma maioria absoluta. E essa maioria absoluta do tribunal a gente só consegue encontrar no plenário do Supremo Tribunal Federal. A legislação permite, em algumas situações excepcionais, que o relator defira a cautelar de forma monocrática, mas é importante que essa cautelar venha a plenário para ser referendada, para ser ratificada ou para que ela seja derrubada. E, nesse caso, o julgamento da semana foi justamente isso, saber se mantinha o posicionamento da interpretação conforme dada pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, ou se afastava. E aí, na quinta-feira, veio o resultado do julgamento para tentar chegar àquele voto médio, né, em parte referendando a cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, com as nuances definidas na proclamação do resultado. E é exatamente o que você vai ver do próximo bloco do Plenárias, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. O Supremo Tribunal Federal retomou na quinta-feira o julgamento sobre a venda de estatais pelo governo, sem a necessidade de aval do Poder Legislativo. Como vimos antes, na sessão da quarta-feira, quando o julgamento teve continuidade a partir do início, ainda na semana anterior, havia um empate. Até aquele momento, última quarta-feira, votaram o relator e o ministro Edson Fachin, referendando a liminar deferida. Em divergência, votaram os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, negando o referendo a liminar. Na sessão desta quinta-feira, o julgamento teve continuidade a partir do voto da ministra Carmen Lúcia. Confira na reportagem. A ministra Carmen Lúcia abriu uma terceira vertente. Para ela, é obrigatório ter lei específica autorizando a criação de empresa pública e sociedade de economia mista, o que não vale para as subsidiárias. Mas, diferentemente dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, para a ministra, essas transações precisam passar por algum tipo de processo licitatório. Licitação é exigida sempre, é ela que garante que nós não saiamos de uma situação de ineficiência do Estado para ficar nas mãos também de particular, que é escolhido com quebra do princípio da impessoalidade, é ela que impede a eficiência, porque a busca do lucro eventualmente faz com que o cidadão seja destratado e não com melhor cumprimento, melhor atendimento. Enfim, acho que nenhuma lei é perfeita, acho que veio um momento necessário para responder a uma sociedade exaurida pela corrupção e, portanto, é preciso que a gente tenha mais eficiência mesmo no serviço público e cada vez mais. Também não vejo no cumprimento da Constituição qualquer tipo de embaraço a que se faça a política pública que foi escolhida para fazer Poder Executivo com a atuação
paralela e paralela no sentido de também simultânea do Poder Legislativo. Isso tudo, portanto, para afirmar que, quanto à licitação, tenho como necessária e insuperável. Insisto, a ausência de lei não conduz a Estado nem a Estado de Direito. Conduz a retorno a comportamentos de barbárie ao Estado robesiano em tudo quanto é, todos os setores. Há quem se habilite a outros modelos até sem Constituição. Eu ainda prefiro o Estado democrático de direito. E a licitação é um instrumento para se chegar, inclusive, à desestatização ou ao desinvestimento. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator sobre a necessidade de aval do Legislativo com lei específica para vender estatais e lei genérica no caso das subsidiárias. Mas disse que não é necessário submeter essas operações à licitação. Precisa apenas garantir um processo competitivo. O legislador deve reconhecer a existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico, no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partiu para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. Então, com relação a este ponto, eu pedindo vênia as compreensões contrárias, referendo a liminar do ministro Lewandowski, com digamos, a explicitação que eu entendo suficiente, autorização legislativa genérica, consideradas tanto as empresas públicas, sociedades de economia mista, quanto as suas subsidiárias ou controladas. Já o ministro Luiz Fux seguiu a divergência e não referendou a liminar. Ressaltou que a realidade econômica atual é outra e que essas empresas precisam de liberdade para sobreviver. Que a intervenção estatal ela deve ser absolutamente conforme a previsão legal. E os tempos são absolutamente outros. Não se pode invocar, com a devida vênia, decisões judiciais de outrora, quando houve uma mudança completa de paradigma. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico, tanto mais que toda a ordem jurídica que gravita em torno dessa possibilidade de flexibilização de atuação das empresas estatais é cercada de vários e vários tipos de controle que hoje se denomina de accountability. O próprio Tribunal de Contas da União aprovou essa forma de desinvestimento, que não é desestatização. Pois é, isso aconteceu na primeira parte da sessão da quinta-feira. Na segunda parte daquela sessão, o julgamento foi encerrado com os votos dos ministros faltantes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, além do presidente e ministro Dias Toffoli, que fez a proclamação do resultado. Estou votando no sentido de referendar apenas parcialmente a medida cautelar deferida na ADIM 5624, afirmando-se que a venda de ações de empresas públicas e de sociedades de economia mista matrizes exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuidar de alienação de controle acionário. É dispensada a autorização legislativa para alienação de ações de subsidiárias de empresas estatais, quando a respectiva lei criadora da empresa estatal já permitir a criação de suas subsidiárias. Mantenho, presidente, considerado esse fundamento a liminar tal como formalizada. É como voto na espécie. Tendo em vista as razões que, enfim, procurei sintetizar, mas que constam do meu voto escrito, eu peço vênia ao eminente ministro relator, senhor presidente, não é? Por entender também
legítimo o que se contém no inciso 18 do artigo 29 da Lei 13.303 de 2018. Peço vênia para acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Em razão de voto médio, referendou, em parte, a medida cautelar anteriormente concedida, em parte, pelo relator, para estabelecer ao dispositivo interpretação conforme, nos seguintes termos. Primeiro, a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa. Segundo, elicitação. Segundo, a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. É esta a proclamação final. Karina, competitividade, no caso, igual a princípios de administração pública. Quais são? Exatamente, Cadu. Para que haja essa venda das subsidiárias e das controladas, não precisa de licitação, o ministro disse, mas deve atender os princípios da administração pública. Isonomia do tratamento, impessoalidade, moralidade, a análise da escolha da opção que seja mais vantajosa para a administração pública e também o julgamento de questões objetivas nas propostas. Esses seriam alguns dos princípios da administração que deveriam ser observadas quando da venda das subsidiárias e das controladas, porque para a venda da matriz, os ministros decidiram, é preciso lei que autorize e é preciso que haja licitação. Esses foram os destaques da semana, encontro marcado já na próxima. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo direto do plenário e no final de semana com plenários. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.